Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Leitura da vida de São José. Jesus na oficina de trabalho com São José. Havendo já atingido a idade mínima necessária para poder trabalhar, e podendo assim ser de alguma ajuda a José, Jesus desejou voluntariamente acompanhar seu pai adotivo na oficina para, além de ajudá-lo, alegrá-lo com sua agradável companhia. Era difícil para o santo crer que ele realmente desejasse rebaixar-se a tal ponto, como o de empregar-se em ofício tão humilde. Por isso, quando ele externou seu desejo, viu-se altamente surpreso com o fato, afirmando mesmo que jamais teria sua permissão para tanto, a menos que recebesse instruções do Pai Celeste nesse sentido. Disse para Jesus: Como pode, sendo a eterna sabedoria, querer rebaixar-te a esse ponto? Como posso eu, humilde servo que sou, ver-te aplicado nessa atividade, frágil e delicado como és, além de que tens continuamente que lidar com o Pai Celeste, assuntos da mais alta importância, como a salvação da humanidade? Como poderei tolerar vendo que te aplicas a mister, tão baixo e vil? Jesus o acalmou, afirmando-se essa vontade do Pai Divino, e que não tinha vindo para ser servido, mas para servir, e que deveria também ensinar o desprezo pela opulência e soberba mundanas. O santo teve que submeter-se à vontade do Senhor. Nada mais disse e meditou sobre como era feliz em ter Jesus na oficina onde trabalhava, pois a ideia o agradava sobremaneira. Nominou-se felizardo e bem-aventurado. Voltando-se para Maria, disse o quanto se penalizava, porque ela iria ficar sem a agradável companhia de seu filho. Ela, entretanto, conformada com a vontade de Deus e cheia de compreensão e entendimento, lhe garantiu estar feliz com o fato. Sendo a vontade divina, deveria ser cumprida. José se viu extremamente feliz e então passou a levar Jesus junto com ele para o trabalho. Sendo que, vendo lá Jesus como seu auxiliar, sentia-se como no paraíso. O menino, de sua parte, fazia de tudo para aprender quais as coisas necessitadas por José, para providenciá-las a tempo justo. Ora, lhe passando as ferramentas, ora, as pranchas de madeira a serem trabalhadas. Embora tivesse apenas 6 anos, desejava mostrar-se como adulto e robusto, pois muito se esforçava ao carregar as pesadas pranchas. José se surpreendia com todos aqueles esforços do menino e, na medida do possível, tentava fazer com que ele não se cansasse demasiadamente, ou que ficasse muito aflito no cumprimento das funções de ajudante. Todavia, Jesus era tão aplicado que podia até mesmo adivinhar as coisas que José estava necessitando em determinado instante do trabalho. Em certas ocasiões, o santo se absorvia completamente olhando para ele, contemplando a verdadeira divindade que lhe era peculiar, característica da qual dava inequívocos sinais exteriores ao executar todas as tarefas com perfeição, extrema graciosidade e talento, enchendo os olhos de alegria de quem o observasse trabalhando, e muito mais a José, que tanto o amava. Certas vezes, quando Jesus passava qualquer coisa às suas mãos, José as segurava, e assim permanecia como que em êxtase durante algum tempo. Tão intensa era sua alegria. Outras vezes olhava fundo dentro dos lindos olhos de Jesus e tanto se emocionava a ponto de precisar parar com seu trabalho por alguns instantes.
Sentava-se então em um banco e Jesus segurava suas mãos e a acariciava. Voltando a si, daqueles momentos tão emocionantes, o santo dizia: Meu querido Jesus, meu amado e dileto Filho, como tenho misericórdia tão grande por parte do Senhor, como seja, poder estar sempre em tua companhia. Meu coração nem pode abrigar a tão grande alegria que me traz tua amada presença. E Jesus dizia ser aquela somente uma pequena migalha do contentamento que lhe estava preparado na casa do Pai Celeste quando lá chegasse. E José demonstrava grande satisfação com aquelas palavras e desejava verdadeiramente poder desfrutar eternamente daqueles benefícios, de certa forma, impenetráveis para a mente e conhecimento humanos. Os habitantes da cidade haviam observado que Jesus agora acompanhava seu pai e trabalhava com ele diariamente. E todos ficavam muito admirados de que ele, com tão pouca idade, pudesse realmente ajudar seu pai. Mas o fato tinha seu lado conveniente para eles, pois assim podiam vê-lo com frequência e admirar sua grande beleza. Na verdade, muitos se maravilhavam com a graciosidade, a modéstia e a formosura do menino. Apreciavam também aquele seu porte majestoso e principalmente a atenção com a qual ajudava José em cada instante do trabalho. Diziam mesmo a José ser ele um felizardo em ter um filho dotado de tantas qualidades. Outras pessoas, entretanto, criticavam José e o chamavam de insensível e até mesmo de irresponsável por permitir que seu filho tão pequenino se aplicasse na oficina e tivesse que se esforçar mais que suas forças o permitiriam. Essas palavras eram como espadas que atravessassem o coração do santo. Não tinha respostas para dar, embora a culpa não lhe pertencesse. Apenas se mantinha calado, oferecendo ao Senhor aquele seu sofrimento todo. Jesus se mostrava muito amável nos seus afazeres e também muito afável e amoroso, realizando, além disso, todos aqueles atos, junto ao seu Pai Divino, que caracterizavam sua vida e que já foram mencionados. As crianças, quando viam, corriam para ele e brincavam, enquanto recebiam instruções sobre a verdadeira fé e seus mistérios. Muitas outras pessoas apareciam também, que, conhecedoras da pobreza em que vivia, levavam algo para que se alimentasse. Ele os recebia com extrema cortesia e repartia aqueles alimentos com outras pessoas necessitadas. Outros ainda iam à oficina a pretexto de encomendarem trabalhos e dos quais verdadeiramente não necessitavam, somente para vê-lo e poderem conversar com ele. E José tinha muito trabalho a fazer e se cansava deveras. Jesus, além de ajudá-lo, também o animava com delicadezas, até mesmo enxugando o suor de sua face com as suas santificadas mãos. Sua ajuda simplificava as tarefas do santo, e ele ainda se esforçava por fortalecê-lo com seus favorecimentos. Trabalhavam os dois com perfeição. Trabalhavam os dois com perfeição e agradava aos clientes todos quanto à qualidade de seu trabalho. O soldo recebido das pessoas que pagavam voluntariamente era repartido de forma que retirava a parcela necessária para a manutenção familiar. O restante era destinado para os pobres e mais necessitados. Essa prática era de grande agrado para Jesus, que animava seu pai para que trabalhasse bastante e assim pudesse destinar maior ajuda aos pobres, pelos quais nutria grande afeição e carinho. Existiam na cidade algumas pessoas de alta representatividade que se dirigiram a José para falar-lhe sobre Jesus.
Diziam ser um menino dotado de um ar tão nobre e ser tão delicado que não seria justo mantê-lo em tarefa tão rude na oficina. Afirmavam também que, sendo José tão pobre, não tinha condições para criar e educar convenientemente o menino e de endereçá-lo a uma profissão mais condizente. E também que estariam dispostos a fazer grandes donativos nesse aspecto e que o menino estaria muito bem com eles, que se encarregariam de encaminhá-lo para as ciências ou artes. José tremia e empalidecia de medo frente àquelas palavras. Agradecia profusamente, mas afirmava também que Jesus era tudo o que ele possuía: sua alegria, sua vida, seu bem, sua herança, seu tesouro sem fim, e que preferiria derramar seu sangue e oferecer sua vida mesmo, a ter que ficar privado daquela convivência com seu filho. As pessoas então diziam: Tendes razão, José, não temos esse direito. E o santo então se acalmava, se alegrava novamente e dizia para Jesus: Meu querido e tão amado filho, não deves permitir que me privem de tua amada companhia, embora eu o mereça por não corresponder à altura ao teu amor. Sei que estarias bem com aquelas pessoas que te apreciam e querem teu bem. Entretanto, a perder-te, prefiro morrer. E sei que não busca comodidades e conforto, pois que amas a pobreza. Por isso, espero que jamais deixes de conviver comigo. Jesus tentava animar José, dizendo que jamais o abandonaria, que sempre lhe obedeceria e em tudo se submeteria à sua vontade. Ouvindo isso, o santo agradecia e chorava. Contava depois tudo a Maria, que também se mostrava alegre e satisfeita, embora já soubesse de tudo. Jesus ia regularmente com José para a oficina de trabalho. Todavia, algumas vezes permanecia em casa em companhia de sua mãe, no intuito de também alegrá-la com sua amável companhia e com ela manter conversas de caráter religioso. Nesses dias, o santo sentia profundamente a falta do menino. Suspirava mesmo por sua presença, que desejava ardentemente, e dizia para si mesmo: Como Maria deve sofrer quando Jesus se encontra distante dela, impedida de sua tão agradável presença. Sei quanto deve sofrer, porque também sofro quando ele não se encontra presente. Com certeza ela sofre ainda mais que eu, pois que é sua amantíssima mãe, e ele o seu filho verdadeiro. É justo, portanto, que ele permaneça muitas vezes junto dela. Em muitas dessas ocasiões, estando ele a trabalhar sozinho, afastava-se da oficina sem o perceber e ia ao encontro de Maria e Jesus. Vendo o que acontecera, desculpava-se, e explicando que era tão grande seu amor por eles, que acabava por assim agir, sem mesmo perceber o que fazia. E eles sempre o recebia com grande estima e afeição. Participava então das discussões religiosas com muito agrado seu. Agradecia a Deus por tais oportunidades que lhe dava e voltava ao seu trabalho, meditando sobre o que tivesse visto ou ouvido. Cansava-se muito, embora não sentisse os efeitos daquela fadiga, pois seu amor não lhe permitia sofrimentos físicos. Apreciava o cansaço, pois assim atendia à vontade do Pai Celeste e alimentava Jesus e Maria. Além disso, fazia ainda alguma caridade com o que sobrasse, sabendo que isso muito agradaria ao Senhor e a Maria. Ela lhe dava inequívocas provas de sua gratidão por aquele seu sacrifício todo em prover o necessário para a casa e em distribuir aquela parcela aos pobres. Tais eram essas demonstrações que o santo se constrangia.
Embora agradecesse às amáveis expressões de Maria em sua grande humildade, sentia-se indigno delas e lhe afirmava não ser merecedor dos elogios e de sua gratidão, pois muito mais ainda deveria ser feito. E era muito grande sua felicidade por ver que ela e Jesus se alegravam com sua servidão, e que ele se sentia indigno dessa alegria. Na verdade, José mostrava grande humildade e modéstia, achando não merecer mais do que trabalhar por ela e Jesus, afirmando ter muita sorte em poder casar-se, cansar-se por eles e pela sua subsistência. Quando levava gêneros para casa, como hortaliças e frutas, Jesus ia ao seu encontro e, tomando os alimentos, dizia, mostrando seu afeto, que o Pai Celeste vos pague a caridade. Ouvindo isso, o santo chorava, constrangido e alegre ao mesmo tempo. Jesus continuava ainda o trabalho com José, nada fazendo, porém, que representasse sua própria imaginação e talento. Sua primeira obra foi uma pequena cruz, feita em Nazaré, quando já se encontrava entre os que tinha como seus, como será visto mais adiante. A ordem para o retorno a Nazaré. Estava José muito contente no Egito, pois todos o apreciavam e a sua família. Jesus e Maria eram mesmo muito queridos por todos. Embora já tivesse conversado com ela sobre uma possível volta a Nazaré, para o que não havia, entretanto, ainda recebido qualquer instrução do Senhor. Estava satisfeito e contente naquele local para onde havia sido enviado por ele, para que fosse salva a vida do seu unigênito. E nem mesmo cogitava mais de um retorno à sua cidade natal. Certa noite, todavia, o anjo lhe ordenou que voltasse a Nazaré, sua terra de origem, pois Herodes morrera, e com ele também o perigo de morte para Jesus. Acordando, José contou, satisfeito para Maria, o acontecido durante aquela noite. Ela, apesar de saber de tudo, não deixou que o santo disso se apercebesse. Recebido o aviso, ajoelharam-se e adoraram o Senhor por aquela sua ordem. Conversaram com Jesus a respeito e ele então discorreu sobre a divina sabedoria e determinações respectivas, fazendo-o com muita graça e inteligência. De um lado, o santo se alegrava por voltar à sua terra natal. Por outro lado, preocupava-se em ter que conduzir outra vez Maria e Jesus em viagem tão problemática. Pensava em quanto deveriam sofrer na longa caminhada que tinham pela frente. Entretanto, após ouvir aquela preleção de Jesus, mostrou-se alegre e confortado, disposto a executar as orientações recebidas do Senhor. E dizia para Jesus: Tu, meu querido Jesus, sofrerás muito na viagem, e isso me aborrece muito. Mas Jesus o confortava com palavras de ânimo, dizendo ter prazer nesse sofrimento, pois nisso repousava a vontade de seu Pai Celeste. Após essas conversas todas, o santo passou a resolver todos os problemas pendentes de trabalho. Tratava de vender suas ferramentas e utensílios e de fazer esmolas aos necessitados. Informou aos mais íntimos sobre a decisão familiar em partir, e muitos até choraram, pois suas virtudes haviam sensibilizado até mesmo aqueles pagãos e idólatras. Também porque muitas pessoas tinham grande amor por Jesus, por sua grande beleza e raras qualidades. Os íntimos de Maria se mostraram entristecidos por variados motivos, entre os quais a iluminação e transmissão da fé verdadeira que dela recebiam. As mulheres, em sua maioria, choraram tristemente, pois desejavam que aquela fé lhes fosse transferida em sua totalidade, mostrando-se muito aborrecidas com a perda de sua mestra. Maria tentou consolá-las, prometendo que as incluiria sempre em suas preces e que sempre pediria ao Senhor por elas.
José agiu de forma semelhante com aqueles que lhe eram mais próximos e também devidamente instruídos por ele. De fato, muitas foram as pessoas que choraram ao saber daquela sua partida. E tinham razão de chorar, pois haviam recebido inúmeros benefícios materiais e principalmente espirituais, pois o casal sempre se havia mostrado muito solícito em ocasiões de necessidades ou enfermidades deles. Deixaram para esses amigos os poucos utensílios que tinham na casa e se prepararam então para a partida, sem levar quaisquer provisões, pois estavam seguros de que o Senhor cuidaria deles. José levava algum pouco dinheiro, pronto para dá-lo a qualquer necessitado que encontrasse pelo caminho. Durante os preparativos, ele, por natureza muito terno e amoroso, não continha as lágrimas e agradecia a todos pelas gentilezas e afeição que lhes haviam demonstrado. Muitos o procuravam desejando saber quais os motivos daquela decisão tão repentina, e ele lhes dizia estar somente atendendo à vontade divina, pois quem o havia enviado o chamava agora de volta. Foram muitos os pedidos para que não partisse, inclusive com propostas de ajuda nos casos de necessidade. Ele agradecia a todos muito comovido e mostrava a sua satisfação por toda aquela cortesia e boa vontade. Houve mesmo quem sugerisse a permanência de Jesus, pois, tão novo e delicado que era, não deveria enfrentar todos aqueles perigos da viagem, que, sendo muito longa e problemática, poderia até mesmo causar-lhe doenças repentinas. A pessoa em questão até mesmo repreendeu severamente José, que sorrindo respondeu que jamais partiria sem seu amado filho. Não havendo ele adoecido na viagem em direção ao Egito, apenas recém-nascido, não iria adoecer agora, mas crescido e robusto. E mais, que confiava plenamente na proteção e assistência do Senhor para aquela viagem, como já acontecera antes muitas vezes. Com tais argumentos, o santo calou as pessoas que o criticavam, e elas reconheceram ter ele razão. Em seu lugar, também não deixariam para trás um filho tão bom e inteligente como Jesus. E os três estabeleceram então o dia e a hora da partida, segundo o que entendiam como sendo a vontade do Senhor. Antes da partida, ajoelharam-se e agradeceram a ele tudo o que lhes havia proporcionado de bom durante sua permanência na cidade, e também por todos aqueles aos quais havia permitido conhecimento do Deus verdadeiro por seu intermédio. Solicitaram também sua ajuda e assistência durante todo o longo percurso que tinham pela frente. Pediram também sua caridade e misericórdia para com todos aqueles seus amigos que haviam demonstrado tanto carinho. Rezaram por todos os egípcios, sem distinções, no sentido de que a todos chegasse o reconhecimento de Deus verdadeiro, pedindo também especial proteção para todos os conversos e já iluminados por ele. No final, então, solicitaram também para eles sua bênção paternal, durante a viagem de volta a Nazaré. Uma vez recebida a bênção do Pai Divino, partiram bem cedo, pois já se haviam despedido dos amigos na noite anterior. Os dois caminhavam com Jesus entre eles, após permanência de 6 a 7 anos no Egito. José mostrava extrema cautela e cuidado, conduzindo Maria e Jesus durante o percurso. Era gentil e amoroso, e sua alegria era tão grande que podia ser vista em seu rosto, brilhante e majestoso. Embora muito cedo, encontrara alguns egípcios que, mais uma vez, admiravam a extrema beleza de Maria e Jesus. Essas pessoas comentavam a grande sorte de José por ter Maria como esposa e Jesus como filho, e que também Maria era muito afortunada pelo filho que tinha.
Isso tudo agradava muito ao santo e ele agradecia ao Senhor por ter sido eleito como pai adotivo daquela tão maravilhosa criança. Dessa forma, em grande paz e felicidade, deixaram a cidade. Caminhavam louvando a Deus continuamente. José os observava permanentemente e adaptava seu ritmo de caminhar ao deles. E o grupo pequeno que formavam era admirado até mesmo pelos anjos do céu, que os acompanhavam pelo caminho. O ar da manhã estava extremamente puro e agradável, e parecia mesmo que todos os elementos da natureza exultavam e festejavam o acontecimento à sua maneira própria, pois tudo o que havia sido criado mostrava sua alegria perante o Criador. Até mesmo os pássaros os acompanhavam, cantando com grande harmonia e beleza. O santo observava esses fatos e não continha suas lágrimas, tal a alegria de que estava possuído. Jesus praticava atos interiores, já descritos em outra obra, enquanto que Maria, sabedora de quem ele era, o acompanhava, sugerindo a José que fizesse o mesmo e seguisse aquela contemplação de natureza interior. E ele assim agia com grande amor e alegria em seu espírito. Após terem caminhado por algum tempo, o santo, para que Maria e Jesus não se cansassem e pudessem repousar um pouco, ordenou uma parada de recuperação, que se repetia espaçadamente. Nessas ocasiões, sentavam-se e conversavam. Como qualquer criança da idade, Jesus se cansava e tinha fome. José pedia então ao Senhor para que transferisse para ele a fome e o cansaço mostrados pelos outros. E dizia para Jesus: Ó querido filho, deves pedir ao Pai Divino para que transfira para mim esse sofrimento e canseira, porque somente eu sou o pecador. Sou eu quem deve sofrer, e não tu e tua mãe, inocentes e santificados. Jesus, com grande amabilidade, respondia que descera do céu para a terra para sofrer e que passava por tudo isso para cumprir a vontade do Pai e para salvar a humanidade. E contava que tal sofrimento lhe era até agradável, e o fazia com tanta graça que José e Maria sentiam também prazer naqueles sofrimentos todos. E todas as agruras se tornavam simplesmente não importantes. Após repousarem por algum tempo, retomavam sua caminhada. Jesus, ao ver José cansado novamente, lhe falava sobre as perfeições das obras divinas. Palestras essas muito apreciadas por Maria e José, que não mais então sentiam os incômodos da fadiga. Caminhavam absorvidos, ouvindo com atenção e até mesmo alegres em seus espíritos. Faziam assim longos percursos sem disso se aperceberem. Para José, era desconhecida a estrada para Jerusalém. Todavia, não se preocupou em perguntar a direção, porque em companhia de Jesus não poderia errar. De fato, ele os guiava na direção correta. Paravam frequentemente para repouso e Jesus aproveitava essas ocasiões para fazer com que admirassem a beleza dos campos e a imensidão do céu, dizendo: Observai como meu Pai divino criou essas coisas todas em grande ordem e com infinita sabedoria. E falava dessa ordem e sabedoria divinas com tal eloquência que eles se viam verdadeiramente extasiados, assim permanecendo por longos tempos. Em seguida, Jesus se colocava em orações para o Pai Celeste e suplicava pela salvação da humanidade. Voltando a si, retornavam à caminhada jubilosos e alegres. Naquele dia, Maria e José permaneceram em completo jejum, alimentando-se somente da alegria divina que representava a presença de Jesus, que os mantinha completamente saciados. Todavia, o santo se preocupava, pois sendo ele tão pequeno, necessitava alimentar-se. Jesus o consolava, dizendo: Caro José, não te aflijas,
Nós todos nos restauraremos esta noite na hospedaria. Não te preocupes com meu sofrimento, pois dentro em breve os enfrentarei verdadeiramente e passarei por muitas agruras no tempo. Não deves mortificar-te por pouco, mas agradecer comigo ao Pai, que me dá ocasiões de sofrer algo e de poder mostrar-lhe o amor que tenho por ele e pela humanidade. Aproximando-se já à noite, procuraram um local adequado para o pernoite, onde pudessem repousar. O santo se mostrava muito satisfeito, não por ele mesmo, mas sim por Maria e Jesus. Aceleraram seus passos para que chegassem a tempo. Embora o santo se preocupasse em que tal aceleração de marcha pudesse provocar sofrimentos ainda maiores aos seus dois queridos, todavia urgia que assim agissem para que não fossem apanhados pela noite durante a caminhada. Apesar de todas as alegrias que tinha, José não deixava também de ter suas aflições e preocupações com o bem-estar de Jesus e Maria. No início da noite, chegaram a uma hospedaria e lá se instalaram, alimentando-se de pão, água, hortaliças e algumas frutas. Retiraram-se para seu aposento e os hospedeiros, embora maravilhados com a beleza de Jesus e Maria, nada disseram e os deixaram repousar em paz. Passaram parte da noite orando, louvando ao Senhor, e parte em repouso, recuperando-se da fadiga extrema que tinham. Na manhã seguinte, bem cedo, após as costumeiras orações, partiram novamente. Muitos chamaram José de felizardo por ter esposa tão digna e filho tão belo, cuja graça e beleza cativaram a todos. José se alegrava ante essas afirmações e agradecia a Deus, reconhecendo os favorecimentos todos que ele lhe dispensava. Em certas ocasiões, estando Maria e José cansados, Jesus lhes tomava as mãos e caminhava entre eles, que então se sentiam mesmo como se estivessem sendo carregados por alguém, sem sentirem mais qualquer fadiga. O santo, voltando-se para Jesus, dizia: Ó meu querido filho, tu alegras a minhas tarefas e fazes com que não me canses, mas que me veja alegre e satisfeito. E quanto a ti, tão pequenino, quem se encarrega de teu sofrimento nessa tão longa viagem? Com muita graça e afabilidade, Jesus respondia: O amor que vos tenho faz com que não me canse. Ele adoça as minhas tristezas e faz com que eu possa tolerar tudo e caminhar com facilidade. Ouvindo tais palavras, o santo exclamava: Ó amor divino, vinde para mim e inflamai também o meu coração. Assim dizendo, extasiava-se de tal maneira que tinham até mesmo necessidade de parar por alguns momentos. Passado algum tempo, retomavam sua caminhada alegremente. O santo, pela simples menção do amor, inflamava-se de tal maneira que parecia existir fogo em seu coração, como de fato existia, e se extasiava com o próprio significado da palavra, e também com sua doçura. Por isso, Jesus recorria a ela com frequência, falando em particular do grande amor que o Pai dispensava à humanidade toda, pois havia enviado seu Filho para salvá-la. Jesus tinha até por bem moderar algo esse seu entusiasmo, pois José se inflamava tanto que não podia mesmo mais controlar a força do seu amor, que o consumia como fogo, pois as palavras de Jesus atuavam nele como ativadoras daquela imensa chama, da qual estava possuído. Após terem caminhado por bom tempo, paravam para a recuperação do cansaço. Todavia, nada encontravam na região e lhes pudesse servir de alimento, pois nada havia mesmo a encontrar nela. Apareceram então alguns pássaros com algumas frutas nos bicos e as depositaram no colo de Jesus.
fortaleceram-se algo com esses alimentos e agradeceram carinhosamente ao Pai Divino, que mais uma vez providenciava seu sustento, até mesmo por meio de seres irracionais. Alimentados, Jesus passou a falar sobre a divina providência, estimulando a fé existente no coração de José e também sua gratidão para com o Pai, que tanto os protegia e defendia. Em outras ocasiões, ao descansarem, surgiram pombos com ramos de oliveira nos bicos, que fizeram cair sobre Jesus. O santo observava atentamente tais fatos e meditava sobre a grandeza das obras do Senhor, executadas através daqueles pequenos animais que saltitavam mostrando sua alegria. E ele os admirava, satisfeito por ver esse assim agiam em honra ao unigênito do Pai Celeste. Como será visto adiante, não faltaram também animais selvagens que fossem reverenciar o Criador, fatos que realmente pasmavam o santo. Dessa forma, seguiam seu caminho e muitas vezes foram forçados pelas circunstâncias a passar noites em pleno campo, sem mesmo encontrarem locais adequados para seu repouso noturno. Nessas situações, o santo se via extremamente aflito ao ver que Maria e Jesus deveriam passar a noite completamente desabrigados. Utilizava seu manto para cobri-los, tal como se fosse uma barraca de campanha. Fazia-o com tal engenho e arte que ele se parecia mesmo com um abrigo, onde passavam a noite apreciando aquela pobreza. Entretanto, ele sofria, vendo o desconforto de Maria e Jesus, sem poder socorrê-los naquelas circunstâncias. Em algumas dessas ocasiões, receberam alimentos levados por anjos, aos que ele agradecia profundamente. Nessas ocasiões de extrema necessidade, ele se voltava para o Pai e solicitava suas providências, pedindo que não considerasse sua indignidade, mas sim as necessidades enfrentadas pelo seu Filho unigênito e divina Mãe. O Senhor não tardava em atendê-lo de uma forma ou de outra. Contudo, em algumas dessas oportunidades, ele teve por bem testar a fé daquele seu servo e fez com que tardassem as necessárias providências. Nessas ocasiões, Jesus dizia: Ó meu Pai, tenho necessidade de recuperação, pois tenho fome e sede. Essas palavras feriam José profundamente, e ele chorava doloridas lágrimas. Levantava então suas mãos para o alto, clamando pela providência divina, e dizia para Jesus: Ó meu filho, como posso agir para socorrer-te nessas necessidades? Sinto consumir-me frente à minha incapacidade em atender a situação tão aflitiva. Deves rezar para o Pai Celeste, para que nos envie os alimentos necessários, pelo menos para ti e para tua mãe, pois que eu, que não o mereço, os dispenso voluntariamente. Jesus, como qualquer outra criança faria, dava de ombros e insistia em suas necessidades de comida. José se ajoelhava e com lágrimas rezava para que o Senhor socorresse seu filho. Deus, após ter provado a paciência e o sofrimento de seu servo, acabava por providenciar, até mesmo em excessos, os alimentos agindo através de seus anjos para isso. O santo então agradecia e rendia graças ao Senhor por aquelas providências e pedia a Maria para que cantasse algum cântico de louvor para a divina providência. E ela assim o fazia, para a grande alegria de Jesus e consolo de José, que se extasiava de tanta alegria. O santo teve de passar também por amarguras e aflições durante a viagem, principalmente nas ocasiões em que via Jesus triste e angustiado tratando com seu Pai divino. Ocasiões essas que realmente o amarguravam. Não ousava perguntar a ele
quais as causas daquela sua tão grande aflição. Indagava se tinha qualquer dor que o molestasse, ou se por acaso se sentia mal, doente. Jesus apenas movimentava negativamente sua cabeça, como resposta, e José, ainda mais aflito, dizia para si mesmo: Ó meu filho, que é então que te perturba tanto? Ó inocente filho, por que te afliges, unigênito do Pai que és, alegria do céu e de nossas almas? Como sofro por ver-te em aflições e angústia. Com certeza falhei em algo ou te desgostei. E continuava amargado por não receber qualquer resposta de Jesus. Seguindo viagem, transferia sua aflição para Maria, também taciturna de seu lado, que acompanhava o estado de espírito de Jesus. Através de sinais, fazia com que ela entendesse suas preocupações e a deixava que ele percebesse que Jesus se encontrava em colóquios com o Pai e que ele se afligia pelas muitas ofensas que lhes eram feitas pela humanidade em geral. O santo se acalmava temporariamente e, através de sinais de Maria, entendia a situação, pois agora estava informado sobre suas causas. Uma vez seguro de não ser o motivo daqueles aborrecimentos de Jesus, conformava-se, embora mantivesse ainda certa amargura por aquela sua aflição tão grande. E ele mesmo meditava então sobre as muitas ofensas que o Senhor recebia das pessoas. Mortificava-se e chorava sentidas lágrimas. Jesus então se acalmava e lhe dizia: Meu Pai querido, não te aflijas com as minhas angústias. Tu sabes que vim para salvar e redimir a humanidade de todos os seus pecados. Sendo esse assunto da mais extrema importância, devo dele tratar continuamente com o Pai Divino. Estou ciente de quanto ele ama todas as pessoas e também de que não recebe as devidas retribuições da humanidade, ingrata em geral. Posso ver também o que o futuro reserva para ele em maiores ingratidões. Portanto, nada mais posso que sentir-me amargurado e angustiado. Se me vês aflito, não é por tua causa, pois somente me dás alegrias e não aflições. A essas palavras, José se ajoelhava, derramando copiosas lágrimas, dizendo para Jesus: Tem compaixão e perdoa este humilde servo. Tenho pena em ver-te triste, aflito e angustiado, e chego a desejar minha morte. Não posso deixar de sentir-me dessa forma quando tu, que és toda a minha alegria e meu consolo, te mostra tão aborrecido e angustiado. E José então dizia coisas muito amáveis para ele, contando também de seu grande amor. Pedia a ele que transferisse para si as amarguras todas que o acabrunhavam, pois ele assim se sentiria melhor do que vendo seu sofrimento. Ele, Jesus, a quem o santo tanto amava, acima de si mesmo, e em quem depositava todo o seu amor. Amém. Fiat.